professora, me perdoe, mas nesse aspecto a gente precisa muito das instituições. Claro. Quando a gente fala sobre esse ponto da educação, é triste ver, mas no ensino superior, por exemplo, a questão, né, do afrodescendente, a questão da cultura afro, ela é colocada de forma transversal. A cobrança dela, se eu faço qualquer ponto durante, vamos colocar aí, um curso de medicina, um curso de direito de 5 anos, está atendido. Então, assim, eu escondo a cultura do povo que construiu essa nação. Eu escondo a maioria da população. Então, aí você nunca vai saber quem foi um Luiz Gama, quem foram os grandes heróis brasileiros que lutaram. Então, isso é que eu acho que assim, as instituições, no papel educacional, precisam reverter isso. E há uma necessidade até de cobrança da sociedade. Eu faço a pergunta, tirando os professores, né, que estão todo dia lutando com isso, quem conhece essa necessidade de oferta desse conteúdo para poder cobrar a sua instituição? Ninguém? E isso me reporta, né, quando você falou agora, doutor Tarcísio, e o João Jorge falou aí da lei, da necessidade, do cumprimento de fato, a fiscalização dessa lei, que as leis sejam verdadeiramente cumpridas, né? Aí o João Jorge falou da lei de 1831, né, que proibia o tráfico de escravos no Brasil. O Luiz Gama, né, na sua época, né, ele ressuscitou essa lei e fez valer essa lei, libertou para mais de 500 escravos. Aí me lembro, contextualizando, trazendo para hoje, a Lei 10.639, né, 2003, que fala da importância, da obrigatoriedade da história da África, da cultura afro-brasileira nas nossas escolas, a importância desse povo na construção, fundamental importância da população negra na construção desse país, e que essa lei, ela não é cumprida jamais na sua integridade. Então, a gente tem, nosso papel é esse mesmo, tanto vocês na área do direito, quanto vocês da área da educação, que eu também sou da educação, eu também fiz licenciatura lá na Faculdade do Sino, além de bacharelado. É nossa missão ressuscitar e cobrar efetivamente o cumprimento dessas leis, né? E um dos motivos exatamente que o nosso povo está aí, né, discriminado é porque ele não conhece a sua história. O brasileiro não conhece a sua verdadeira história. No momento em que o brasileiro conhecer a sua verdadeira história, ele vai se valorizar, ele vai saber que houve, que aconteceram, que tivemos heróis como Luiz Gama e tantos outros que lutaram pela libertação, pela igualdade de direito, para a formação, inclusive, de um Estado democrático de direito, que isso já era uma luta de sempre foi de Luiz Gama, desde a época dele. Ele já primava por isso, ele já era um pioneiro nisso, no momento em que ele lutava pela libertação dos escravos e pela igualdade de direitos a todas as pessoas. Isso é a base da nossa Constituição. E a gente tem que realmente ressuscitar essas leis, porque estão esquecendo, estão fazendo questão, né, propositalmente, de nos omitirem, de nos negarem, de violarem nossos direitos. Com certeza. Pode falar. Nós estamos vivendo um momento que não dá mais para continuar a intolerância e o racismo mundialmente sendo visto como uma coisa natural. Com a morte de George Floyd nos Estados Unidos, negros e brancos começaram a andar em 9 cidades americanas importantes para dizer que vidas negras importam. Ora, já havia tido nos Estados Unidos o assassinato do reverendo Martin Luther King. Já havia tido o assassinato de Malcolm X. E na África do Sul teve os 27 anos de prisão do líder sul-africano Nelson Mandela. No Brasil, nós tivemos o Teatro Experimental do Negro, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, temos o Ileaê, temos o Olodum, temos Mãe Estela, que não está viva, mas faz por essa luta. Aqui no direito de Salvador, vários advogados negros criaram a ANAAD, a Associação Nacional de Advogados Afro-Brasileiros. Em Brasília, nós éramos 4 estudantes de direito no mestrado em Brasília, em 2003. Criamos um grupo de pesquisa, Direitos Humanos e Ação Afirmativa. Nesta semana, o MNU, Movimento Negrificado, fez 42 anos, no dia 7 de julho. Foi uma resposta ao assassinato de Robson Luiz
em São Paulo, no Clube Tietê, onde funciona hoje a Universidade Zumbi dos Palmares. Ontem foi os 45 anos do IPCN, Instituto das Pesquisas da Cultura Negra do Rio de Janeiro, lá na Mendissá, que foi uma das primeiras organizações desse período moderno. E nós temos uma história com os quilombos Palmares de 1605 a 1695, 90 anos dos maiores quilombos nas Américas. Temos uma história da Revolta dos Búzios, de 1798, em Salvador, cujos documentos estão no Arquivo Público do Estado da Bahia. Uma revolta que pensou em democracia, em partidos políticos, em salários iguais e oportunidade de educação. 4 negros foram mortos na Praça da Piedade, em 8 de novembro de 1799. Temos a seguir a Sociedade Protetora dos Desvalidos, de 16 de setembro de 1802, nossa primeira caixa de previdência para desvalidos eram os africanos, eram os... Temos a Revolta dos Malês, de 1835. Depois tivemos, recentemente, a Revolta da Chibata, com o João Cândido. E tudo isso deveria estar no conteúdo das escolas de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Quando nós fizemos, Del, esse esforço para a lei da história da África, história dos africanos no Brasil, a Unesco colaborou conosco. Ela publicou em português uma coleção História Geral da África. Exato. E na coleção tem o capítulo que fala dos brasileiros, dos descendentes da diáspora, e as escolas resistem muito à aplicação desse conhecimento, não só do campo específico da História Geral da África, mas também na matemática, na física, na química, na engenharia, no direito. E eu perguntei essa semana a um arquiteto aqui se ele tinha dado a história da arquitetura africana, se ele tinha ouvido falar do Egito. E ele disse que eu ouvi falar e tudo, mas não com o país africano. Porque o berço da arquitetura é o Egito antigo, é a Etiópia antiga. Não pode ser nem um semestre se você tem que falar da arquitetura, onde estão os templos arquitetônicos mais impressionantes do planeta. São apenas 20% do que está em cima do subsolo. Os 80% está embaixo. Aí você tem o templo de Karnak, tem o templo de Luxor, tem as pirâmides, tem o templo de Abu Simbel, de Ramsés II, tem o templo de Nefertari, tem os obeliscos da rainha Hatshepsut, e tudo isso é para a escola de arquitetura detalhar, dizer como foi que a humanidade fez aquilo ali. Se for para a medicina, se a gente quiser falar de uma coisa moderna, o transplante de coração na África do Sul, o cirurgião negro não pode dizer que ele estava participando. Vamos falar da conquista da Lua e da conquista do espaço, as mulheres negras que contribuíram para a conquista do espaço. Quer dizer, o Carlos Machado, de São Paulo, criou um livro desse tamanho, Gênios da Humanidade, e que fala em todas as áreas em que pessoas negras estão. E como que as disciplinas começam falando da Europa, abstrai o conhecimento indígena, abstrai o conhecimento africano, de vários países da África e da Ásia. É como se você quisesse dizer a educação não vai poder libertar ninguém. Só que, se nós três aqui não conhecemos a história do direito, nós vamos sempre privilegiar o grande jurista baiano, Rui Barbosa. Mas, para mim, o pai do direito brasileiro chama-se Luiz Gama. Ele saiu de Salvador, nasceu na Bahia, foi vendido pelo pai indevidamente, chegaram em São Paulo e se ergueu de tal forma que é um patrono da justiça brasileira. Deveria ser um patrono da OAB. Não estou com isso dizendo que o excelente jurista Rui Barbosa, de conhecimento dos institutos do direito americano, da Common Law, e trouxe para a gente o impeachment, vários institutos do direito brasileiro, eu estou dizendo que ele é importante. Mas ele, Orlando Gomes, Alemar Barreiro, tantos outros, não tiveram no seu escopo uma causa interessante, a causa da justiça. A intolerância permite a gente lutar por justiça. O racismo tinha uma causa, a causa da justiça. Então, nós quatro aqui, provavelmente, sem saber, nós estamos fazendo algo importante para o Brasil. Nós estamos falando da causa da justiça.
A causa da justiça é a causa de Xangô, é a causa de todos os deuses e orixás que lidam com a justiça. Eles começam justamente no continente africano. Se Xangô é o deus da justiça no Benin, na Nigéria, no Egito Antigo era uma deusa chamada Mate, com 42 decisões que todos deveriam cumprir. Foi desses 42 princípios que surgiu os 10 mandamentos. Porque nos 42 tinha não matar, honrar pai e mãe, não roubar. Ora, era 42 princípios africanos e egípcios para a sociedade viver. No Brasil de hoje, nenhum desses 42 princípios é vivido pela sociedade brasileira. E ela repete o ódio ao imigrante, ao nordestino, à mulher, ao ator, à atriz. Por exemplo, hoje há várias mulheres negras jornalistas. Essa semana, Naju Coutinho disse que agradecia ao movimento negro por ela estar ali. Ela é duramente atacada. Várias outras apresentadoras negras são duramente atacadas. Eu sou um advogado e sou um professor de direito e sou um mestre de direito. Mas várias vezes na rua, a polícia já parou meu carro para saber se eu era dono ou não. Algumas vezes foi preciso chamar o comando da PM, que eram meus colegas na sala, e disseram: está acontecendo isso aqui. Espera aí, João Jorge. Aí o cara veio: não, ele está com esse carro. Sim, qual é o problema desse carro? Qual é o problema de andar de paletó e gravata? Mas, quando eu vou ao Supremo, normalmente a portaria fica numa dúvida terrível. Se deixa eu entrar ou não. Se deixa eu entrar pelo lugar do advogado ou não. Quer dizer, nós temos toda uma coisa com aparência. E isso foi criado de 1500 para cá. Neste momento, a população indígena está sofrendo uma segunda grande agressão. Sofreu primeiro em 1500, em 1549, em todo esse momento, suas terras foram tomadas. E agora, o garimpeiro, desmatamento, tomada de suas terras, Pandemia. A possibilidade nem de gritar e a pandemia. Então, assim, nós tínhamos 1 milhão de população indígena, 4 milhões, agora até tem 1 milhão. Poxa, se tivesse um brasileiro, Tarcísio, precisando dessa luta ampla nossa, nós deveríamos enfrentá-lo. Se tivesse um brasileiro de 1,20 m precisando da cultura, nós teríamos que ter. Nós teríamos que estar aí. Porque é assim que a gente precisa fazer. E mesmo que a gente não queira, a educação, a escola, ela tem adotado o sistema de reprodução que Michel Foucault, Bourdieu vem falando. É o poder simbólico da autoridade pedagógica, né? E é a reprodução dos modelos de educação do Brasil colônia. Um professor, uma autoridade pedagógica, ele sabe, mas ele não acrescenta nada de novo, ele não vive as ruas, ele não precisa, ele não tem vivência, e mais, ele reproduz o modelo com que ele aprendeu. Então, nós temos que começar a fazer uma mudança, e esse período agora é importante para isso, para ter 2 períodos. Antes da coronavírus, A.C, e depois da coronavírus, D.C. Não podemos voltar para o chamado normal. Não havia normalidade democrática em 18 de março. Não havia normalidade democrática em 2019. Não havia em 1922, na Semana de Arte Moderna, Bel. Não havia Tarcísio na Revolta do Chibata, em 1910. Não havia em 1838, quando houve a abolição da escravatura, com 2 artigos apenas, está extinto a escravidão no Brasil, revoga-se a disposição contrária. Ora, a própria princesa Isabel havia planejado fazer mais de 16 artigos, doação de terras, apoio para a educação, locais de moradia, um conjunto de reparações, e essa é uma palavra que às vezes assusta, o de reparação para aquele povo, para aquela gente do Benin, da Guiné-Bissau, da Costa do Marfim, de Angola, de Moçambique, dos vários lugares da África, das várias civilizações africanas que vieram civilizar o Brasil, a Bahia e Salvador. Por que civilizar o Brasil, a Bahia e Salvador? Porque o nosso modo de viver é africano. O nosso modo de fazer cultura é africano. O nosso modo de andar é africano. As nossas comidas são comidas africanas. A educação dos brancos brasileiros passou pelas mulheres pretas. A dose de carinho, de amor e de despojo das mães pretas ajudou a educar muita gente nesse país. Só que, assim, nós somos justos. Ofertamos esse país o coração, uma alma. E esse país tem nos devolvido os tiros.
as balas, a moradia nas favelas, nos lugares mais oprimidos. Brigamos duramente, professora, para fazer a lei de cotas ser constitucional no Supremo. Eu fui aluno do ministro Gilmar Mendes e com meus alunos, meus colegas alunos negros e brancos, fomos falar com o Supremo. Aí Gilmar Mendes perguntou o que vocês acham que deve ser feito. Nós temos terra, nós temos espaço, nós temos condições, precisa abrir esse curral. Porque nós só estamos bem no futebol, 5 títulos mundiais, 5 prêmios Nobel, mas nós não estamos bem nas artes, no cinema, no direito, na economia, para disputar prêmio Nobel, porque as universidades ficaram presas, elas demoraram a desistir, enquanto havia universidade no México, na Argentina, e vários países demoraram a desistir, e quando existiram, elas formaram guetos. A universidade não pode ser um gueto. Onde começou a universidade? Se fala aqui que começou em tal lugar, em Bolonha. A universidade começou no Marrocos, depois no Egito. A primeira e a segunda universidade envolve diversidade. Então, se nós queremos realmente pensar nas instituições, doutor Tarcísio, nós temos que pensar como elas também reproduzem esse modelo. Às vezes, as instituições reproduzem esse modelo, seja na UFBA, seja no UNB, seja na OAB, no CREMEB, naquelas organizações profissionais em que quase nunca há espaço para o negro, o descendente africano, o indígena, ascender. E nós temos que resolver isso agora porque nós podemos ter terra, podemos, quando queremos, cantar o hino nacional, podemos ter bandeira, mas nós precisamos ser, na realidade, um povo num país. Não pode ser só a nação, a nação, a nação. A nação por quê? Porque você quer dizer que é brasileiro. Sim, mas você precisa ser cidadão desse país. Você precisa votar e ser votado. Você precisa eleger representante e ser também representante. Você precisa também ter acesso ao direito como direito fundamental. Todo mundo nesse país sabe que pobre não tem direito à justiça no Brasil. Quem tem direito à justiça no Brasil são os ricos e poderosos. É só ver os casos de 2005 para cá. Fulano vai para aqui, fica em casa, isso e aquilo. Cumprir a pena aqui é exclusividade de pobre, preto e prostituta. Isso não é novo. Isso não é uma coisa nova. Mas é assim, porque a prostituta pode ser presa um dia, passar um dia na cadeia. O travesti passa um dia na cadeia, um dia liberado. Não tem culpa, não tem nada. Então, assim, nós estamos cansados de tentar fazer esse país ser uma civilização. Não é a civilização egípcia, romana, grega, turca ou indiana. Nós estamos falando de o Brasil ser uma civilização contemporânea para 220 milhões de habitantes, dos quais 116 milhões são afro-brasileiros. Não é 1, não é 2, não é 3 mil, não. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. A Guiné-Bissau, que o companheiro está aqui nos acompanhando, tem 1 milhão e 800 mil habitantes. A cidade de Salvador tem 2 milhões e 400 mil descendentes de africanos. Ou seja, nós somos um país com grande população, mas não é a Índia, não é a China. Tem um território continental e tem 220 milhões de habitantes. Dá para todo mundo viver aqui bem, próspero, rico, contanto que tenha menos desigualdade, ou nenhuma desigualdade, ou pelo menos oportunidade. A nossa luta é por justiça, por oportunidades, por tratamento igualitário e também por recontar a nossa história. Até agora, professor, a nossa história tem sido contada por livros terríveis, livros brasileiros. Assista às nossas lives completas nas redes sociais da 2 em 1 Consultoria.